No episódio anterior, Paula Jones e Linda Tripp se foram. E Caitlin Whitney também. Mas é só por enquanto. Outra mulher está prestes a chegar para mudar o curso da presidência de Bill Clinton. Até aqui a gente vai ver essa história indo de mal a pior, mas o que ainda nos reserva é impressionante. E o último evento de 1994 que nós vamos ver vai ser uma derrota gigante que o Bill vai ter. Porque na verdade eu estou falando da Revolução Republicana que aconteceu em um grande evento nas midterms. E as midterms são as famosas eleições no meio de um mandato presidencial. São as eleições respectivas às cadeiras do Congresso, Câmara e Senado. O Congresso era formado por maioria democrata, então todo o poder estava nas mãos do democrata, Senado, Câmara e Presidência. Porém, os republicanos tiveram um inside naquele ano e em vez de fazer uma campanha independente em cada distrito, os candidatos republicanos optaram por apoiar um único programa nacional e uma mensagem liderada pelo congressista da Geórgia e chefe da minoria da Câmara, Newt Gingrich. E o Newt fez uma campanha muito envolvente. Eu vi trechos dos comícios. Foi uma coisa assim bem empolgante mesmo. Eles alardearam que o Bill não era o novo democrata, que ele alegou ser durante a campanha de 1992, mas ele era só mais um liberal do tipo taxe e gaste. Pessoal, lembrando uma coisa, que liberal nos Estados Unidos não tem a ver com o liberal aqui do Brasil, que é liberal econômico. Lá tá em relação, normalmente liberal são pessoas que se identificam com as pautas do Partido Democrata. E sobre a presença do Newt, o GOP, o Partido Republicano, se uniu apresentando o famoso Contrato com a América, um plano legislativo de 10 pontos para reduzir impostos federais e desmantelar programas de bem-estar social estabelecidos durante 6 décadas de governo democrata no Congresso, e também para aplicar mudanças muito eficientes que deveriam ser executadas nos primeiros 100 dias do novo mandato. Então houve uma reação por parte dos eleitores, considerando que por mais que a mídia tentasse proteger e abafar os escândalos do Bill, ou então ofuscar a gravidade de algumas das situações, havia uma contramão no senso comum de que quando você pegava um escândalo, Troopergate, Will Walter, Paula Jones, e você pegasse todos os escândalos de corrupção que estavam eclodindo no Congresso, e juntasse todos eles, enxergasse por uma ótica apenas, você identificava que havia algo errado. Os escândalos por si só não eram capazes de abalar o Bill, mas os escândalos todos juntos conseguiam estremecer sua imagem pública. E aí uma reviravolta surpreendente aconteceu. Pela primeira vez em 40 anos, o Partido Republicano ganhava o controle total da Câmara dos Representantes e do Senado em eleições legislativas de meio de mandato. Isso era um pesadelo para os democratas e ainda mais para o Bill, porque os republicanos teriam poder de barrar todos os projetos e ações dele. Foi como se ele tivesse ficado refém. Tá aparecendo aí as fotos do dia da posse e a cara de derrota dos democratas é visível. O Bill ainda tenta disfarçar um pouco, mas a Hillary nem esconde. Eles ficaram assim muito frustrados, o partido e todos os membros como um todo. E nessa época o desprezo pela Hillary também estava se enraizando definitivamente. Muitas pessoas realizaram blocos de protestos pedindo o impeachment dela. Eu até fiquei curioso para entender como esse impeachment funcionaria, considerando que ela era esposa do Bill e tinha um escritório lá na ala oeste. Mas buscando entender um pouco mais o contexto da situação, uma parte considerável dos eleitores acreditava que a Hillary mandava do Bill, que ela governava o país e que ela tomava as principais decisões. Então talvez em sua retirada ela levaria o Bill junto ou então o deixaria governar sozinho. Considerando todo o impacto do que aconteceu, que para a época era um feito extraordinário e até dramático, já que apenas 39% do eleitorado votaram nas eleições para o Congresso, pesquisadores e comentaristas políticos preveram o fim da presidência do Bill. E essas previsões, além de serem exageradas, chegam a ser irônicas quando a gente olha para os eventos posteriores. Se os Estados Unidos operassem com um sistema parlamentarista de governo, o Bill teria sido afastado
aposentado do cargo. E foi no meio desse vendaval que o Bill trouxe a bordo seu amigo e conselheiro Dick Morris. Eles já se conheciam do Arkansas e trabalharam juntos anteriormente. Foi ele que dirigiu a bem-sucedida campanha do Bill para governador do Arkansas em 1978. Segundo George Stephanopoulos, o Dick passou a exercer um imenso poder sobre o Bill, mais do que qualquer outra pessoa na Casa Branca. Então, nessa nova função, como conselheiro, ele veio orientando o Bill a ser mais moderado nas decisões. Ele meio que tentou convencer o Bill a ser o que o Bill prometeu ser na campanha, um centrista. Parece que ele até tentou fazer o Bill adotar algumas políticas republicanas e ele também teve uma influência sobre a Hillary, porque depois da derrota nas midterms, as pesquisas mostraram a Hillary como uma das culpadas. Então ele fez com que a Hillary se afastasse um pouco dos holofotes. Os funcionários de alto nível da Casa Branca testemunharam que ele chegou para ela e disse: "Você pode ser influente o quanto quiser, mas faça isso em particular. Não participe das reuniões de estratégia e não marque compromissos. Haja como uma primeira-dama." E a partir daí, ela assumiu um papel mais tradicional de primeira-dama, pelo menos perceptivelmente e por um tempo. Muitas pessoas ali da administração testemunharam que ela ficou triste durante esse período. E ela até consultou uma médium que foi lá na Casa Branca para falar com ela e dar algumas previsões sobre o futuro. Mas eu não sei se essa médium ajudou ou não. Nesse episódio, eu vou dar entrada na Monica Lewinsky. Porém, como eu queria mais informações para não depender apenas dos relatos dela nessa fase, que são baseados nos testemunhos juramentados e nos relatos do seu livro, que aliás é muito mal escrito, mas a gente vai falar disso em outra hora. Então eu encontrei alguém que poderá fornecer um ponto de vista muito interessante. Aliás, alguém que faltava nessa história. Sim, eu estou falando de ninguém menos que um agente do serviço secreto. E nesse caso é o Gary Barney. E a história dele é muito bonita, ele veio de uma família simples, humilde. Na verdade, ele tem uma história de vida de esforço e dedicação que o levaram à Casa Branca. E eu vou falar mais sobre o best-seller dele quando eu for comentar sobre todos os livros que eu usei para pesquisa, mas eu vou avançar direto ao ponto da experiência dele com o Bill. A divisão uniformizada do serviço secreto está entre as agências de aplicação da lei mais poderosas do país. O título 18 da seção 3056 do Código dos Estados Unidos concede a um oficial do SSUD mais poder de apreensão do que qualquer outro agente da agência ou oficiais da lei. Nesse caso, os agentes do serviço secreto. Treinados em investigação situacional, eles têm licenças para portar armas de fogo e prender qualquer pessoa em qualquer lugar onde a bandeira dos Estados Unidos estiver hasteada. E isso inclui o território americano, mesmo no exterior. Pelo menos até o período em que a história se passa, eles não precisavam de mandado para fazer uma prisão ou invadir a privacidade de qualquer pessoa que fosse. E eles chamavam a primeira família de codinome, que nesse caso era Agley, que era o Bill, Evergreen, Hillary e Energy, que é a Chelsea, a filha do Bill e da Hillary. E eu vou relatar para vocês algumas experiências do Gary na administração do Bill, e uma delas já corrobora vários outros relatos de que a Casa Branca era uma total bagunça. Por exemplo, o George Stephanopoulos, que o serviço secreto apelidou de envelope de recheio, entre outras coisas, e a Didi Myers, ambos importantes representantes da mídia do Bill, estavam do lado de fora do salão oval discutindo quem ficaria com cada cargo. E mais importante do que isso, quem ficaria com o escritório maior. Então os agentes se chocaram porque eles estavam escolhendo os escritórios antes de saberem seus cargos exatos. Isso logo no começo da administração, lá em 93. Ele também mencionou sobre a arrogância da equipe do Bill, que segundo ele era intragável. Ele disse que o pensamento do pessoal do Arkansas era de que eles eram as melhores pessoas do mundo. E o Jeffrey Tobin, que eu errei totalmente o nome no outro episódio, também confessou em seu livro que a equipe de administração do Bill não tinha humildade. Aí o Gary descreveu algumas situações em que publicamente a pessoa era uma simpatia, mas fora das câmeras o comportamento era outro. No começo, como todo mundo era novo ali na Casa Branca, eles dependiam totalmente do serviço secreto para se situarem. Então nessa missão urgente de definir quem vai ficar com os escritórios, o Gary mostrou um para o George Stephanopoulos e explicou: olha,
Aqui, normalmente, a assessoria de imprensa fica logo por ali, perto do Press Lobby, para que os repórteres tenham melhor acesso. Nessa hora o George ficou pálido e aí o Gary disse que não tinha certeza de como avaliaria sua reação. E aí o George disse, não, eu não quero meu escritório perto dessas pessoas. Um comportamento completamente oposto ao que ele apresentava quando estava com o pessoal de imprensa. No livro ele faz uma queixa contundente sobre os passes. Então os passes eram usados aqui no pescoço e eles tinham que importunar constantemente os funcionários presidenciais para que usassem os seus passes de maneira visível, o que não acontecia no começo, e isso violava demais o protocolo de segurança do serviço secreto, que é bem rígido. Então era muito comum eles chamarem a atenção de alguém e falar, olha, qual é o seu passe? Precisamos ver o seu passe, você está com o seu passe? E o funcionário respondia, eu não preciso disso, você sabe quem eu sou? Como era uma disputa de egos, eles enfrentavam uma série de situações desagradáveis com a nova equipe, principalmente com uma situação bem polêmica. Um indivíduo da administração recebeu uma visita de alguém do seu círculo íntimo lá na ala oeste, que resolveu colocar adesivos de orgulho gay nas paredes e nos móveis históricos de valor inestimáveis da Casa Branca. E o Gary foi lá e disse, olha, eu não me importo com o que está nos adesivos, mas vocês não podem colocar adesivos aqui. Aí essas duas pessoas fizeram um escândalo, vocês imaginam o drama, né? Como já havia um protocolo para esse tipo de situação, o Gary respondeu dizendo o seguinte, olha, não desrespeite, ou desconsidere ou vandalize a Casa Branca. Isso aqui não é o seu dormitório, é um monumento vivo aos maiores líderes que esse país já teve. Aí o cara que trabalhava lá na administração disse, olha, você não tá entendendo, essa é a nossa casa agora. E aí foi uma gritaria. E ele disse que se concentrou no decoro, protocolo e questão de vandalismo, já que ele também nunca esperou tal comportamento de alguém capaz de ser potencialmente nomeado para trabalhar na Casa Branca. Aí a equipe de limpeza da ala oeste removeu meticulosamente os adesivos das paredes, esforçando-se para não deixar marcas. Ele contou que o pessoal da limpeza estava furioso. Uma outra situação mais simples que ele mencionou, e eu lembrei muito da Linda nessa hora, que os funcionários eram muito desleixados e desrespeitosos em relação às dependências da Casa Branca. Eles derramavam café e refrigerante nos escritórios e corredores da ala oeste o tempo todo. As manchas sobrecarregavam os funcionários da administração de serviços gerais, a tal ponto que eles finalmente desistiram de limpar os tapetes e os substituíram no atacado. Teve um outro ponto da conduta interativa entre os funcionários e o Bill, e que era muito incômodo para todos eles, era como eles se referiam ao Bill. Às vezes o chamavam de governador, ou então mesmo de Bill, em vez de senhor presidente. E funcionários de toda a Casa Branca adoravam ficar na oeste, porque isso lhes dava a sensação de serem importantes e necessários. Como consequência, a atmosfera tornava os corredores barulhentos e lotados. Entre várias situações que ele descreveu no livro, parece que era muito comum os nomeados entrarem na piscina presidencial, o que também resultou em vários embates com o serviço secreto. Inclusive houve um incidente bem controverso lá na Casa Branca também, que ele ouviu pelo rádio. Ei, os policiais acabaram de prender o funcionário que tentava entrar com uma pistola. O Distrito de Colômbia está entre os locais mais anti-armas do país, e esse novo funcionário estava cometendo descaradamente dezenas de crimes relacionados a armas de fogo apenas por possuir uma arma de fogo. Aí esse funcionário foi demitido, preso e processado. Quando ele foi parado lá pelos policiais, ele disse, não, peraí, as regras não se aplicam a mim, eu sou da administração do Bill. Esse incidente foi muito discutido entre o serviço secreto porque chocou muito que alguém da administração do Bill estivesse armado, considerando que o Bill e a Hillary tinham e sustentavam um forte sentimento anti-segunda emenda. Ao decorrer do tempo, houveram muitas trocas de agentes que deviam fazer a segurança da Hillary, e logo a fama do temperamento explosivo dela se espalhou. E depois disso nem era mais questão de boato, todo mundo presenciava mesmo o comportamento dela. Então no dia que haveria uma atualização de agentes que a cercavam, ele relatou que o pessoal designado para ela considerou a honra como uma grande punição. Foi uma transferência que ninguém queria por causa do seu estresse e negatividade constante. Teve um fato que ele relatou que eu realmente acho que é o fundo do poço, e vocês não imaginam o que eu vou falar agora, mas vocês vão ouvir. Assim que o Bill se tornou presidente, ele e a equipe procuraram consertar a marca Clinton entre os grupos que pensavam ter sido prejudicados por causa da campanha. Aquela coisa de, às vezes promete uma coisa, mas que
agrada um lado e fere outro, essas coisas dentro do próprio partido. Então uma forma de ajustar isso era agendando festas de gala, bailes e jantares o tempo todo. E eles organizaram tours de visitação pública dia e noite, especialmente na época do Natal, e até mesmo para os militares. O problema foi que a Hillary não percebeu que a Casa Branca tinha um orçamento como qualquer outra entidade governamental. Cada baile ainda precisava ser pago com o orçamento da residência executiva ou com a bolsa do Partido Democrata. Então os planejadores do evento, encabeçados pela Hillary, deixaram de lado os custos, chegando no ponto em que um evento no Rose Garden exigiu grandes barracas alugadas com ar-condicionado que arruinaram completamente o gramado. As equipes de paisagismo e o Serviço de Parques Nacionais arrancaram toda a grama morta, instalaram grama nova e enviaram a conta. E lógico que isso era caríssimo. E resumindo, a Casa Branca deu o cano. Pois é, eu disse isso que você acabou de ouvir. Eu não acredito nesse tipo de coisa, mas se acreditasse, eu acho que o George Washington estaria se revirando no túmulo, porque a vergonha ainda não acabou. As locadoras de festas recusaram eventos futuros até que fossem pagos. Lógico que para evitar um escândalo isso foi resolvido posteriormente. Ele conta bastante coisa. Como nós já avançamos muito em relação a isso, eu decidi trazer só alguns pontos específicos, mas se você tiver interesse depois você pode ler no livro dele, você vai rir horrores ou então vai chorar com tudo que ele conta. Mas ele compartilha também um pouco da convivência com a Hillary em particular. E um relato bem interessante é que ele disse que toda manhã havia um problema. Então já era comum algum tipo de agitação por causa da família presidencial. E aí teve um dia que estava tendo meio que um grande drama que envolvia um estagiário ter fracassado um pedido enorme de convites oficiais do escritório social da Casa Branca. Parece que a escrita do convite foi baseada em um rascunho anterior e não no mais recente. E considerando que aqueles não eram convites comuns, eram convites que seriam despachados para a realeza e outros líderes estrangeiros, dignatários, embaixadores e jogadores poderosos em todo o mundo, eles deviam ser top de linha. E a essa altura teriam que ser completamente redesenhados e reordenados. E aí tava um grande drama, um chororô, e aí ele chegou e tentou aconselhar os funcionários perturbados da Hillary a manter o assunto em perspectiva. Ele disse, olha, certamente a Casa Branca, o país, tem problemas maiores do que isso. Ok, é muito dinheiro jogado no ralo, mas ninguém morreu. E aí um disse, esse é o problema. Aí ele disse, qual o problema? Aí eles responderam, quem que vai contar a Hillary? Aí ele ficou pasmo, ele disse que os olhos dele arregalaram porque ele ficou perplexo que o problema real, a questão, não era o desperdício de dólares do contribuinte, mas era a reação da Hillary. E o consolo dele não serviu de nada porque eles rebateram dizendo, olha, você não entende, ela ameaça a nossa carreira o tempo todo. Você não tem noção de como é a pressão que a gente sente com ela. Sabe o fulano? Ela não gostou de uma coisa do fulano e demitiu ele, a carreira dele foi destruída, a carreira dele acabou, você tá entendendo? Isso não pode acontecer com a gente. Aí ele diz que recuou muito mais rápido e silenciosamente do que quando chegou. Mas as erupções vulcânicas da Hillary não eram apenas com a equipe, eram também com o serviço secreto. E eu já tinha relatado superficialmente isso em alguns dos primeiros episódios. Mas agora a gente vai ver com mais detalhes o nível em que as coisas chegaram. Era comum eles evitarem o contato visual com a Hillary quando ela estivesse estressada. Todo mundo saía do caminho dela. Eles também disseram que agradeciam muito a Deus porque o serviço secreto respondia ao Departamento do Tesouro e não era um exército presidencial privado. Porque a Hillary vivia dizendo pra eles, olha, vocês são leais ao Bush, vocês gostam dele e do Reagan e não sei o que. Então ela não acreditava na lealdade do serviço secreto. Então era muito comum, como uma situação desagradável que aconteceu entre eles lá, que ela queria que ele fizesse uma coisa que violava o protocolo, e a Hillary xingou esse agente, xingou o Garrett, tudo quanto é coisa, e pisou, humilhou, massacrou, amassou. E depois, quando um dos visitantes VIP estavam pelo um tour na Casa Branca, ela colocou a mão no ombro dele e disse, esse é um dos meus oficiais favoritos. Mas por dentro eles ficavam assim, meu Deus, do que ela tá falando? Teve uma vez que ela jogou uma bíblia na nuca de um agente porque ela ficou nervosa com algo. Teve uma outra vez que a Hillary passou por um agente e disse, eu quero que você vá pro inferno. Teve uma outra situação que ela estava passando e o agente do serviço secreto disse, bom dia, primeira dama. E ela mandou ele ir para um lugar muito desagradável. Eles ficaram atônicos com isso. Inclusive esse incidente acabou sendo relatado
relatado ao sargento, que chamou o chefe da guarda, e no fim isso chegou ao chefe do Estado-Maior. Então foi distribuído um memorando lembrando a todos para relatar qualquer interação em comum da primeira família aos seus supervisores. Depois esse agente recebeu um pedido de desculpas pelas ações da primeira-dama, mas não diretamente dela, é claro. Uma situação hilária que ele contou foi o jogo de esconde-esconde que tinha na Casa Branca. De repente alguém chegava correndo e falava: se escondam, se escondem, a Hillary tá vindo, ela não quer ver ninguém, ela não quer ver ninguém. Então as pessoas começavam a correr desesperadamente, como se estivessem fugindo de um dragão, e esse agente que estava vindo na frente dela direcionava as pessoas para que elas sumissem. Tem uma situação que essa é Bárbara, vocês viram a foto dele como ele é grande. Teve uma pessoa que agarrou ele por trás e puxou para um armário porque a Hillary estava passando. E ele ficou indignado com essa pessoa que puxou. Ele falou: meu, por que você está fazendo isso? Ela tá falando: você não está entendendo, a Hillary não quer ver ninguém. Ela quer que a visão dela esteja limpa. E as outras situações que ele vai expondo ali no livro, que são muito interessantes, vão te chocando porque, no geral, no acúmulo, isso realmente desgasta. E há uma parte em que ele detalha isso, que todas essas loucuras que o serviço secreto vivia por causa da Hillary, levou muito deles a se perder emocionalmente. Inclusive, muitos acabaram se perdendo para as bebidas e para substâncias ilícitas. E também intensificadores de desempenho e muitas vezes garotas de programa para aliviar o estresse que eles sentiam no trabalho. Já as descrições dele sobre o Bill são completamente opostas. É exatamente igual a todas as outras que nós ouvimos sobre a personalidade dele. Amigável e charmoso com quase todo mundo. Agora vocês não vão acreditar, mas eu acredito que no fim vocês nem vão ficar tão surpresos assim. O Gary, a esposa dele, posaram para tirar uma foto com a Hillary e com o Bill. E vai aparecer aqui para vocês, nas palavras dele, o que aconteceu. Quando essa foto foi tirada, eles agradeceram profusamente ao presidente e, claro, se retiraram para que outro casal pudesse tirar sua foto. Aí ele disse o seguinte para a esposa dele: e então ela respondeu indignada: em julho de 1994, o Leon Panetta substituiu o Mac McLart, que a gente já conhecia, lembra? O chefe de gabinete. E ele disse que a presença do Leon melhorou muito as coisas na Casa Branca no sentido de ordem, porque o Leon ele conseguiu restaurar e trazer aquilo que a Casa Branca não tinha, que era um ambiente mais profissional em termos de trabalho. Ele chegou até a dizer que o mundo livre era mais seguro e também o cartete da Casa Branca. O Leon era amplamente respeitado e tinha fama de ser quieto, formidável, sério e menos ideólogo do que os outros. E a primeira interação que ele teve com o Leon causou arrepios na sua espinha. Eles estavam na sala Roosevelt e o Leon estava presente e outros funcionários de cargo alto como Rayhan Emanuel, George Stephanopoulos, além de outros pesos pesados da administração. E havia sido uma reunião informal e o Leon estava sentindo o que estava acontecendo e ele ficou ali como se não fosse ninguém. Ele deixou toda aquela reunião desordenada. Aí o Bill entrou e o Leon se levantou para cumprimentá-lo e ele foi o único a fazê-lo. E os outros permaneceram do jeito que estavam, com os pés esticados, escorados. Depois disso o Bill partiu e o Leon atacou a equipe com muita classe. Ele disse que jamais iria se esquecer disso, porque ele falou que o Leon tinha um jeito de ser ouvido sem fazer escândalo. E ele disse: a próxima vez que um de vocês não se levantar quando o presidente entrar, não importa qual é o seu motivo ou o que você fez para conseguir um emprego aqui, mas eu vou te demitir, porque isso é inaceitável. E isso é tudo. Depois disso, Bill, governador, acabou. Era senhor presidente, senhor presidente. Esses são os principais trechos dessas experiências iniciais que ele teve durante aquela zorra da administração. E a partir daqui os relatos dele vão coincidir com a presença da Mônica. Então finalmente chegou a hora em que ela vai entrar na história. E nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender o passado dessa moça. Nascida em São Francisco em 23 de julho de 1973, a Mônica Lewinsky mudou-se com sua família quando era muito jovem para o subúrbio de moda de Brentwood. Seu pai, Bernard Lewinsky, era proeminente oncologista de radiação, além de ser professor também.
Seus pais eram notavelmente prósperos, as viagens de férias deles custavam $20.000 e eles vieram de uma linhagem judia, inclusive. A mãe dela, a Márcia, foi descrita como uma mulher muito moderna e a Mônica sempre teve um relacionamento muito positivo com as suas tias. Porém, o lar da família era um pouco conturbado. E no dia 21 de setembro de 1987, a Márcia levou a Mônica e o Michael, o irmão da Mônica, o irmão mais novo, para o restaurante favorito deles, que ficava em Beverly Hills. E ela esperou os milkshakes e as batatas fritas serem servidas. E então ela olhou para as crianças e disse: "Eu e seu pai estamos nos divorciando." A Márcia acreditava que pelo fato do seu relacionamento com o Bernard ser muito conturbado e os filhos presenciarem toda a confusão que tinha naquele lar, eles não ficariam chocados com a partida do Bernard. Mas em vez disso, veriam isso como o fim de sua vida familiar infeliz e o início de uma nova era, que no caso era uma vida de 3 pessoas. Ela pensou que eles ficariam satisfeitos, só que ela estava muito enganada. O Michael começou a chorar e a Mônica correu para o banheiro. Depois ela voltou muito abalada e desabafou, despejando toda a sua raiva e choque em cima de sua mãe. Ficou perplexa. Quando eles estavam saindo, a Márcia tinha ficado muito incomodada com tudo que ela ouviu da Mônica. Aí ela levou a Mônica para um lado e disse: "Eu e seu pai estamos se divorciando porque ele me traiu com uma enfermeira." A separação foi terrível para eles e causou um grande impacto na Mônica. E ela passou a comer para se confortar, ganhando mais de 25 quilos em menos de um ano. À medida que seu peso aumentava, sua infelicidade consigo mesma e com sua vida aconteciam a mesma coisa. Depois do divórcio, o Michael ia todos os fins de semana e às vezes até durante a semana para a casa do Bernard, mas a Mônica não, porque ela estava brava. O Michael não soube da infidelidade do pai. Eles frequentaram o Templo Sinai em Los Angeles e a Mônica frequentou a Sinai Akiba Academy, que era uma escola religiosa. Ela cresceu e pelo menos nas biografias oficiais eu não encontrei nada extremo que aconteceu nesse período. Eu ouvi um boato de uma informação, mas é uma informação bem de boato mesmo. Então, como eu não tenho certeza, eu não vou passá-la aqui porque eu não tenho uma noção se a procedência é verdadeira ou não. Mas, paralelo ao livro dela, eu fui atrás de outros relatos sobre sua personalidade e encontrei várias descrições que a caracterizavam como doce e ousada. Os vizinhos dela em Portland se lembravam dela como simpática, bonita, amável, energética e vibrante. E também disseram que ela não era do tipo tímida e retraída. E após sua formatura no ensino médio, a Mônica frequentou o Santa Monica College, uma faculdade comunitária de 2 anos, e ela trabalhou para o departamento de teatro da Beverly Hills High School, em uma loja de gravatas. E em 1992, ela começou um caso com o Andy Blair, que era seu instrutor de teatro no colégio. E o Andy era casado. E o caso que a Mônica vai ter com ele vai durar mais de 5 anos. No livro dela, ela diz que não sabia que ele era casado quando ela começou, ela só foi descobrir depois. O Andy diz que ela sabia que ele era casado. Então há duas perspectivas de duas pessoas que dizem publicamente duas coisas diferentes. Eu não sei se foi antes ou depois, mas a Mônica começou um caso também com um homem casado que tinha 40 anos enquanto ela tinha 18. A identidade desse homem nunca veio a público e a própria Mônica fez essa revelação. Aí, em 1993, ela se matriculou no Lewis e Clark College em Portland, em Oregon, e ela se graduou como bacharel em psicologia em 1995. A mãe da Mônica queria muito que ela terminasse esse caso com o Andy. Então ela achou que com a filha em Oregon, isso seria resolvido. Porém, o Andy Baylor havia se mudado para a mesma cidade que a Mônica e ainda a estava vendo. Eu sei que esse Andy tinha uma outra amante, então ele traía sua esposa duplamente. Só que interessante foi que a Mônica, mesmo em Oregon, continuou o caso com esse homem casado de 40 anos, enquanto ela estava de caso com o Andy também. Aí em 1995 acontece o seguinte: a mãe dela sugeriu que ela poderia se mudar para Washington, porque o objetivo da Márcia era colocar um ponto final no relacionamento da Mônica com o Andy. Então a Márcia disse para Mônica que o neto do seu amigo Walter Kane, um rico magnata dos seguros de Manhattan e um forte doador do Partido Democrata, e também era conhecido da Hillary, foi estagiário na Casa Branca. E esses
estágios domésticos são empregos temporários de prestígio, altamente seletivos e não remunerados. E se a ideia agradasse a Mônica, a Márcia falaria com o Walter e veria se ela poderia falar bem dela. E um outro cliente poderoso da família Lewinsky, que também trabalhou na Casa Branca, prometeu falar da Mônica lá para o pessoal que cuidava disso, para que ela tivesse uma chance maior quando estivesse sendo avaliada. Então, quanto mais a Mônica pensava na sugestão da mãe, mais ela ficava animada. Fazia sentido trabalhar na Casa Branca por 6 semanas durante o verão. Isso permitiria a ela uma pequena pausa antes de retomar seus estudos acadêmicos, como também dá uma chance a ela de passar um tempo com sua mãe, já que a Márcia há muito tempo desejava deixar Los Angeles. Então elas iriam ficar juntas em Washington. E a Mônica conseguiu o estágio. A Márcia alugou um apartamento no edifício Walter Gate, olha que nome, claramente um sinal do que estava por vir. Então, enquanto a Mônica trabalhava na Casa Branca, ela seria capaz de viver com sua mãe e também seria capaz de ver sua tia Debra, que não morava muito longe. A essa altura, ela tinha 21 anos e em algumas semanas completaria 22. Como um dos 1000 estagiários não remunerados contratados pela Casa Branca a cada ano, a Mônica começou a trabalhar em junho de 1995. Eles até posaram com uma foto com o presidente, tinha imprensa lá e tal, para comemorar esse feito. E a Mônica começou na OEOB, o mesmo local que a Linda. Embora na maioria das vezes ela achasse o trabalho estimulante e empolgante, segundo seu livro, ela não demorou muito para perceber que a fábrica de fofocas da Casa Branca estava em alta. Sempre um assunto surgia em uma conversa: Bill Clinton. O presidente tinha uma reputação de namorador e mulherengo, e seu grande ciclo de admiradoras compartilhavam fofocas, fazendo comentários sobre certas mulheres na Casa Branca que podiam ou não ter estado entre muitas de suas supostas amantes. No próprio livro da Mônica está escrito o seguinte: com isso em mente, a Mônica passou a estar presente em todos os eventos de despedida ou cerimônia do presidente. Então, no segundo evento que ela foi, ali no jardim da Casa Branca, o Bill meio que anotou e prestou atenção nela. E ele ficou ali parado e segurou mais tempo que o normal a mão da Mônica. Aí no dia seguinte, a equipe fez uma festa surpresa no gramado sul da Casa Branca. Então, quando a Mônica soube disso, ela foi correndo para casa pegar um terno verde que ela havia usado no dia anterior, porque ela pensou que talvez o Bill pudesse notá-la novamente. E não deu em outra, ele anotou. Então, posteriormente, eles passaram a ter encontros como esse, públicos, em que esses olhares de paquera estavam se desenvolvendo. Uma estagiária da Casa Branca que trabalhou perto da Mônica durante o verão de 95 lembrou que ela parecia obcecada pelo Bill e se retratava como tendo uma interação incomum com ele. Ela disse que a Mônica entrava no escritório deles e contava várias histórias, dizendo coisas como: nossa, eu recebi uma mensagem do presidente que ele precisava me ver o mais rápido possível, e que um dia ela chegou na sua mesa e tinham flores, e que essas flores eram do presidente. Até onde eu sei, isso de flores nunca aconteceu de fato. E essa estagiária zombou porque jamais passou pela sua cabeça que isso podia ser verdade. E ela disse que depois de um tempo ela simplesmente não conseguia acreditar em mais nada do que a Mônica contava. No dia em que o Bill posou para aquela foto com um grupo de estagiários, uma outra pessoa disse que lembrava claramente como a Mônica não parava de arrumar o cabelo, estava pulando para cima e para baixo, ela tinha muito interesse em estar ali perto do presidente. Já em testemunhos juramentados, nesse período, a Mônica relatou à sua tia que o presidente parecia atraído por ela ou interessado nela e algo assim. E ela também contou a um amigo visitante que ela se sentia atraída pelo Bill e que tinha uma grande queda por ele. E esse rapaz testemunhou também que a Mônica disse que ele já tinha demonstrado contato visual mútuo e ela sentia que uma interação invisível estava acontecendo. Em meados de agosto, a Mônica participou de outra cerimônia de partida, uma que o presidente parou para conversar com um grupo de estagiários que estava prestes a terminar o período de 6 semanas. Então a Mônica se reuniu de coragem e ela se apresentou, auto-enfatizando cuidadosamente que ela ficaria para um segundo mandato. Então, depois de se juntar a eles para uma foto, ele partiu para as férias de verão. Umas poucas semanas depois, a Mônica e vários outros estagiários estavam desfrutando de um piquenique na West Executive Avenue, que ficava entre o antigo prédio do escritório executivo e a ala oeste,
quando Bill repentinamente saiu da Casa Branca. E os estagiários ficaram desconcertados porque a liderança suprema inesperadamente chegou e eles se levantaram como um gesto de respeito. E ao passar, o Bill sorriu para Mônica e eles acenaram um para o outro. A Mônica conseguiu um segundo mandato e o tempo foi passando. Aí na sexta-feira, 10 de novembro de 1995, no feriado nacional que comemora o Dia dos Veteranos, a Mônica estava em seu quarto, sonhando com Andy Blair, quando ela recebeu um telefonema de Tim Kaine, que disse a ela que tinha algumas notícias boas e outras ruins. A boa novidade era que a Mônica havia conseguido um emprego e estaria trabalhando na correspondência de escritórios de assuntos legislativos da Casa Branca. Então o salário dela seria de 25 mil por ano. A má notícia era que o Tim não sabia quando a Mônica poderia começar, porque uma paralisação do governo estava para acontecer. A Mônica ficou muito feliz e contou isso para a família inteira. E é agora esse evento que vai permitir que toda a confusão comece a acontecer. E eu vou explicar para vocês. Quando o ano fiscal anterior terminou, em 30 de setembro de 1995, o Bill e o Congresso, que era controlado pelos republicanos naquela revolução que eu já expliquei para vocês, não haviam aprovado um orçamento novo para as despesas do governo. A maioria dos membros do Congresso e o presidente da Câmara, o Newt Gingrich, prometeram diminuir a taxa de gastos do governo. Lembra aquele contrato que eles fizeram com a América? E isso entrava em conflito com os objetivos do Bill para a educação, meio ambiente, Medicare e saúde pública. Ou seja, elevar ainda mais os gastos e, consequentemente, os impostos. Quando o Bill se recusou a cortar o orçamento da maneira que os republicanos queriam, o Newt ameaçou se recusar a aumentar o limite da dívida, o que teria feito o Tesouro dos Estados Unidos suspender o financiamento de outras partes do governo para evitar a inadimplência do país. Como o orçamento para o novo ano fiscal não foi aprovado em 1º de outubro, todo o governo federal operou com uma resolução contínua autorizando financiamento provisório para os departamentos, até que novos orçamentos fossem aprovados. E essa resolução contínua foi fixada para expirar em 13 de novembro, à meia-noite, momento em que os serviços governamentais não essenciais eram obrigados a cessar as operações a fim de evitar o gasto de fundos que ainda não haviam sido apropriados. Em 14 de novembro, grande parte do governo federal suspendeu as operações e o governo divulgou posteriormente dados detalhando os custos dessa paralisação, que incluíram pagamentos de aproximadamente 400 milhões a funcionários federais dispensados que não podiam comparecer ao trabalho. Externamente, isso resultou na paralisação de vários locais públicos de visitação, vários funcionários foram demitidos, teve turistas que vinham para Washington para ir em lugares específicos, não puderam entrar porque simplesmente não tinha um funcionário público que pudesse recebê-los e guiá-los. Então isso causou um transtorno muito grande que fez com que a mídia caísse violentamente em cima dos republicanos. Então nesse outono, quando houve esse impasse que fechou o governo a ser paralisado, os funcionários essenciais foram autorizados a trabalhar durante a licença e a equipe da Casa Branca de 430 pessoas diminuiu para cerca de 90 pessoas na semana. Então os estagiários da Casa Branca poderiam continuar trabalhando devido ao seu status não remunerado e eles assumiriam uma ampla gama de funções adicionais. Isso é tipo um evento histórico e uma chance única na vida. E nesse revertério administrativo, a Mônica foi transferida para o escritório do então chefe de gabinete, Leon Panetta. Ela atendia o telefone e anotava recados. Em sua primeira manhã, na quarta-feira, 15 de novembro de 1995, a Mônica avistou o Bill quando ele passou pela porta do escritório do chefe de gabinete. E ela murmurou um oi, e ele sorriu e também deu um oi. E aí depois o Bill retornou para o salão oval. Agora, o que foi particularmente comum naquele dia foi que o Bill, que normalmente visitava o chefe de gabinete uma vez por semana, passou 4 ou 5 vezes no escritório aquele dia. E em uma dessas visitas, a Mônica, que sabia que o amigo da sua mãe, Walter Kay, tinha dado algumas camisetas feitas à mão para o Bill naquele mesmo dia, perguntou ao Bill: "Ai, você gostou das novas camisetas, senhor presidente?" O Bill ficou perplexo com a pergunta e a Mônica ficou muito sem graça e cheia de tristeza. Ela pensou na cabeça dela: "Ai meu Deus, eu estraguei tudo, eu sou uma ridícula e tal." Isso está descrito no livro dela com palavras ainda mais sérias, eu amenizei aqui. E aí mais tarde naquele dia, um grupo de trabalhadores do escritório planejou comemorar o aniversário de Jennifer Palmieri,
que foi fundamental para a contratação da Mônica. E o Bill já tinha ido ali na festinha, que tava rolando uma pizza, uns refrigerantes, e ele meio que deu umas olhadas pra Mônica, e ela também, e então se passou um tempo, e mais tarde ela viu que o Bill estava passando, e ele estava passando bem em frente à porta. E tinha entre 15 e 20 pessoas na sala. E a Mônica então achou que era hora de iniciar um jogo. Palavras dela. Ela se virou, ergueu a jaqueta nas costas e mostrou ao Bill as tiras de sua calcinha fio dental.